Olá, alunos da disciplina eletiva. Nós iremos dar continuidade a uma discussão que nós iniciamos há algumas semanas atrás, quando nós começamos a falar sobre a formação do Brasil contemporâneo. E aí eu lembro que eu comentei com vocês uma situação a respeito da população negra, a população afrodescendente, né? Então, falei para vocês que a formação do Brasil, como nós temos nos dias atuais, né? O país que nós somos hoje, com a sua cultura, com a sua população, foi formado a partir da mistura de grupos povos indígenas, população negra, europeus, né? Então, eu iniciei com vocês há algumas semanas atrás falando acerca de uma lei que foi a lei 9.639, né, de 2003. É uma lei que tornou obrigatório o ensino da história africana e da cultura afro-brasileira nas escolas. Né? Então, eu comentei com vocês a respeito disso e lembro que quando eu comentei com vocês a respeito dessa legislação e dessa nova perspectiva histórica, eu falei para vocês a respeito de uma autora chamada Chimamanda. A Chimamanda Adichie é uma nigeriana e ela tem uma obra fantástica chamada O Perigo da História Única. E nessa obra, ela fala o quanto que é perigoso as sociedades atuais analisarem os fatos históricos, os fenômenos históricos, a partir da perspectiva de apenas um sujeito histórico. Né? Então, é por isso que ela incentiva que as pessoas elas conheçam a história, os fatos históricos, a partir de diversos olhares. Né? Então, com a Lei 9.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, nesse mesmo viés, a gente tem a Lei 11.645 de 2008, que é uma lei que torna obrigatório, né? Na verdade, essa lei ela vai acrescentar a lei que a gente viu na aula anterior, né? Que alterou a Lei 9.394 de 96, que foi modificada pela Lei 10.639, que nós vimos na aula anterior, e ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Né? Então, não bastasse a questão afro-brasileira, agora tornou-se obrigatório a questão indígena, né? Não era possível apenas estudar um povo, dois povos. São necessários o estudo de todos os povos que contribuíram para a formação do país. Né? Então, a gente já vê uma história com base na história europeia, a gente viu a contribuição dos povos afrodescendentes e agora a gente vai falar da questão das populações indígenas. Né? Então, as escolas, os estabelecimentos de ensino que não cumprem essa legislação são escolas, são estabelecimentos de ensino ilegais. Né? Então, eu trago para vocês aí essa obrigatoriedade no sentido de que isso é uma reparação histórica, né, que é feita porque durante muito tempo nós estudamos a partir de um viés, que foi o viés europeu. Né? Então, era muito comum os livros didáticos reproduzirem a seguinte questão. Hoje a gente vai trabalhar o descobrimento do Brasil, que já é uma questão a ser problematizada. E que quando os europeus chegaram no território onde hoje é o Brasil, eles encontraram nesse território, que hoje é o país, encontraram índios. Né? E essa perspectiva, essa visão, ela é uma visão que, primeiro, os europeus acreditavam que estavam chegando no território que eram as Índias, daí deram o nome de índios, aquelas populações que eles encontraram nesse território. E aí, dessa forma, eu posso até perguntar para vocês, que vocês podem responder lá no fórum depois, tá? É preconceito chamar
os povos indígenas de índios, né? O que vocês acham disso? Porque hoje em dia se utiliza a questão de povos originários ou povos indígenas, ou populações indígenas, ou etnias indígenas. E o que vocês acham disso? Né? Falem lá, comentem lá no fórum essa questão. Eu vou abrir depois, né, o fórum, e aí vocês podem comentar o que vocês acham a respeito da nomenclatura indígena ou índios. É preconceito? Não é preconceito? Né? Vocês podem falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, gente, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira dos povos indígenas, eles devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Tá? Então, todas as vezes que vocês estudarem essa temática da questão indígena, vocês sabem que vocês estão trabalhando com uma questão que foi exigida pela lei. Tá? E é muito importante que a gente saiba disso, porque as culturas indígenas, elas são essa parte obrigatória dos currículos escolares, contudo, ainda existe um grande preconceito em virtude dos estereótipos que foram implantados pela sociedade atual, né? Então, é por isso que a gente visa problematizar essa temática, tá? Levando esses questionamentos e informações, buscando uma melhor compreensão dessa cultura que é tão diversa, tá? Não existe só índio, um povo indígena. Existe uma diversidade de povos, eles são vários. Mundurucus, Tupinambás, Jurunas, Caiapós, uma infinidade. Né? E essas populações, elas não podem ter um olhar para eles apenas como aquele estereótipo que a gente construiu durante muito tempo. O índio que vive isolado, o índio que não tem nenhum papel de relevância dentro da sociedade. Né? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem do Ailton Krenak, que foi um dos fundadores da União dos Povos Indígenas, né? E da Aliança dos Povos da Floresta. O Ailton Krenak, ele tem hoje em dia diversas obras que tratam a respeito do quão é importante sabermos essa questão dos saberes indígenas. Ele foi atuante na política, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o Ailton Krenak, e aí vocês podem deixar também lá no fórum, que eu vou perguntar algumas coisas para vocês a respeito disso, tá bom? Quais são esses estereótipos que se tem acerca dos indígenas? Né? Os indígenas, eles geralmente são vistos como uma cultura totalmente fora da nossa realidade. Né? Uma cultura isolada e que até nos dias atuais continua vivendo de forma isolada e sem contato com as novas tecnologias, conhecimento político e de civilização. É óbvio que ainda tem algumas populações indígenas, bem poucas na verdade, que vivem no total isolamento. Inclusive, os órgãos governamentais que são responsáveis pela questão indígena, eles tomam todo um cuidado a respeito, né, dessa questão, para que essas populações elas tenham o seu desejo atendido, né, de não querer ter nenhum tipo de contato com a dita, entre aspas, civilização. Né? Então, os indígenas, eles ainda são carregados com esses estereótipos que a gente vê nos dias atuais. E aí é muito comum, né, falarem a respeito de povos indígenas. Porque hoje os indígenas eles estão nas escolas, eles usam tecnologia, eles cobram pedágio das terras, né? Então, por quê? Por que diz que esses povos não teriam direito a essas questões? Né? É uma problematização que a gente pode se fazer com relação a essa temática. Né? Então, a população e a cultura indígena, elas vão muito além disso. A gente não pode considerar o índio, né, o indígena, como uma parcela atrasada da população e que vive isoladamente. O indígena não é somente aquele grupo que vive nas matas e usa cocar. Né? Essa visão de atraso tecnológico dos povos indígenas é totalmente equivocada.
porque ao longo da história da América Latina, a gente tem exemplos de civilizações indígenas que foram altamente avançadas em termos tecnológicos, né? Principalmente na época da chegada dos europeus. Vocês conseguem lembrar, vocês conseguem citar que povos foram esses, né, que tinham essa tecnologia avançada e como que foi contada essa história deles, né? Então, aqui são algumas questões assim, só para a gente levantar essas problematizações. Nas próximas aulas a gente ainda vai abordar essas situações, tá? Mas assim, a princípio a gente fica por aqui e aí eu vou colocar algumas questões lá no fórum para a gente poder debater um pouco mais a respeito disso, tá? Até a próxima, pessoal.